Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Maurício Cantagallo, que é o sócio-diretor do escritório de advocacia Cantagallo & Cantagallo, ele que é advogado, um excelente advogado, é o nosso advogado aqui da Healthwork, e hoje ele vai falar um pouquinho sobre a medida provisória 936 para você que é gestor, para você que é dono de empresa, que tem dúvidas sobre o que fazer nessa situação do Covid-19. O Dr. Maurício hoje vai explicar para a gente o que é a medida provisória 936. Doutor Ricardo, a medida provisória 936, ela é um remédio para que o governo editou, né, para as pequenas, médias e grandes empresas. O objetivo dela é manter e preservar os empregos e as rendas das pessoas, garantir a atividade comercial e empresarial dessas empresas e assim como diminuir o impacto social com a perda de renda desses funcionários e de capacidade econômica que nós vamos ter dentro do país. Legal. Você falou, Maurício, que ela é destinada para pequenas, médias e grandes empresas. Para as pequenas empresas, então para quem está assistindo o nosso vídeo agora, que é gestor de uma pequena empresa, que possui uma empresa pequena, qual é o remédio que o governo criou nessa medida provisória 936 e para que empresa que ela serve? Perfeito. A medida provisória, ela dividiu empresas que ganham pequenas e médias empresas. E o que seriam, né? O que seriam as pequenas e médias empresas? São aquelas empresas que faturaram no ano de 2019 até R$ 4.800.000, tá? Quais são os remédios que existem para isso? São dois, são só dois. Um é a suspensão do contrato de trabalho, ok? A suspensão do contrato de trabalho, ela tem um prazo determinado de até 60 dias, tá? Para as pequenas e médias empresas, não há necessidade de pagar qualquer tipo de ajuda de custo, não é obrigatório, não é obrigatório. Quem vai pagar é um benefício assistencial, tá? E o valor, a base de cálculo desse valor é o seguro-desemprego da faixa salarial desse funcionário, ok? Então, assim, o funcionário ele não vai perder direito ao seguro-desemprego. É só a base de cálculo que a União vai pagar para esse funcionário. Cada vez o salário maior maior é a defasagem do salário dele. Certo, perfeito. Ok? Tá. Então esse pequeno empresário ele não é obrigado a pagar a ajuda de custo, não é necessário. E com relação à suspensão, vale para todas as pequenas empresas? Todas as pequenas empresas. Aí tem uma grande diferença que se é por acordo coletivo ou acordo individual, ok? A medida provisória, ela permite acordos individuais com pessoas, com os funcionários que ganham até R$ 3.135. Ou aqueles funcionários que ganham R$ 12.212,12, acima disso também, e que tenham o diploma universitário. Senão, não pode fazer acordo individual. Legal. Para essas empresas que vão aderir à medida provisória, que vão instituir uma das duas regras, os funcionários eles passam a ter estabilidade? Como que funciona o período de estabilidade para essas pequenas empresas? Vamos lá. Todos os funcionários que tiverem o prazo, a medida provisória ela autoriza a suspensão contratual até 60 dias. Então pode ser que o empregador fale, não, com 30 dias minha atividade comercial ou empresarial, ela retomará a atividade normal. Então eu vou dar 30 dias. Então o funcionário ele teria direito a mais 30 dias de estabilidade. Tá? Se a empresa solicitar 60 dias, a estabilidade será de 60 dias. Tá. E após esse período, se o funcionário ele vai ficar 2 meses em suspenso, por exemplo, com o contrato de trabalho suspenso, ele terá mais 2 meses após o retorno ao trabalho de estabilidade. Depois desse período de estabilidade, se ele for demitido
ele perde algum benefício junto ao INSS? Como é que funciona? Essa é uma pergunta que muitos funcionários acabam fazendo, né? O seguro-desemprego está garantido para os funcionários, eles não perderam. Esse benefício emergencial que a União irá pagar é somente uma base de cálculo que utiliza do seguro-desemprego. Um outro ponto que é muito importante é a ajuda de custo. As pequenas e médias empresas podem dar essa ajuda de custo, não que são obrigadas, elas podem dar. E isso não acarreta nenhum ônus, não vai pagar nem imposto de renda e nem INSS sobre esse valor. Maurício, o que o empresário que optar pela suspensão contratual do empregado neste momento deixa de pagar? Doutor Ricardo, o empresário ele deixará de pagar o salário dos funcionários, né, que aderirem a isso. Não pode o empresário exigir qualquer tipo de trabalho ou teletrabalho desse funcionário que teve o contrato suspenso. A empresa é obrigada a pagar os benefícios, ok? Ou quais são os benefícios? Seria uma cesta básica, o plano de saúde que a empresa já paga, né? O único benefício que o empresário ele pode deixar de pagar seria o vale transporte, porque ele não está indo para a empresa trabalhar. Tá? A empresa vai deixar ainda de pagar o fundo de garantia e o INSS do período em que tiver o contrato suspenso. Tá? Maurício, qual é o requisito que esse empregador, que esse gestor precisa ter para assumir a suspensão do trabalho? Tem um período, ele tem um prazo, para quem que ele notifica? Como que funciona isso? Na realidade, assim, tanto a suspensão contratual quanto a redução de jornada, o empresário deverá encaminhar uma minuta para o funcionário com 2 dias de antecedência. Ok? Legal. Maurício, para aqueles funcionários que ganham até 3.135 das pequenas empresas, qual é a regra? Eles precisam fazer um acordo coletivo? Pode ser um acordo individual? Como que funciona a regra para esses funcionários? Para esses funcionários que ganham até 3.135, poderá ser feito acordos individuais. Okay. Porém, ainda que seja individual esses acordos, eles precisam ser encaminhados todos ao sindicato. E qual é o prazo para depois que esse acordo seja assinado, qual é o prazo que o empregador tem para enviar para o Ministério da Economia? Até 10 dias. Até 10 dias. Se ele não encaminhar, o que acontece? O período de atraso, a empresa é obrigada a efetuar o pagamento ao funcionário. Ok. E como que o empregador ele manda essa informação? Através do site do Ministério da Economia? Através do site do Ministério da Economia, e normalmente as empresas têm um token, né? Então é pela certificação digital. Vai preencher todo um formulário. Maurício, como que acontecerá o restabelecimento do contrato de trabalho pós-Covid? Qual é a regra? Como é que está valendo isso? Doutor Ricardo, são 3 hipóteses, tá? O encerramento do prazo contratual, né? Se for de 30 dias ou 60 dias, ou de 90 dias se for a redução da jornada de trabalho com a redução do salário, né? Proporcionalmente a isso. Uma outra forma é o empresário ou o comerciante estar precisando daquela mão de obra naquele momento. Então ele fala o seguinte, olha, no meu restaurante, por exemplo, vamos dar um exemplo, está saindo muito delivery. Ele fala, olha, um chefe de cozinha não está dando conta, eu preciso do segundo aqui. Então, por mais que ele tenha feito o prazo de 60 dias, ele pode já pedir, olha, retorne ao seu posto de trabalho, com 2 dias de antecedência, e aí ele retornará ao posto de trabalho. E a outra forma, e a última, que é o que todos nós estamos esperando, é com o fim da calamidade pública, né, no nosso país. Maurício, agora ainda para o gestor pequeno, como esse empregador pode aceitar ou criar a redução do contrato de trabalho? Como que funciona isso? Esse é o segundo remédio. Que seria a redução da jornada de trabalho, assim como na mesma proporcionalidade do salário. Ou seja, 25%, 50% ou 70%. Ok? E como é que vai funcionar? Isso nas pequenas e médias empresas, aquelas que faturaram até R$ 4.800.000, ok? O prazo
Para a redução, na medida provisória, é até 90 dias. Então, a gente pode fazer essa redução até 90 dias, ok? A gente não pode se estender a isso. As empresas que optarem em 25, 50 e 70, elas podem fazer por acordo individual, tá? Desde que esse funcionário ele receba o salário de até R$ 3.135, ou aquele funcionário que ganhe R$ 12.212,12 e tenha diploma de nível universitário. Estes sim poderão fazer com um acordo individual. Mesmo com esses acordos individuais, necessário se faz encaminhar esses contratos todos ao sindicato, ok? E vocês têm um prazo de 10 dias para comunicar o Ministério da Economia. Maurício, para as empresas de grande porte que faturaram em 2019 mais de 4.800.000, o que muda na regra de suspensão de contrato de trabalho? No contrato de suspensão de trabalho, para as empresas que faturaram no ano de 2019 mais de 4.800.000, ela é obrigada a dar uma ajuda de custo de 30% do salário do funcionário e não sobre a base de cálculo que a lei utiliza, que é do seguro-desemprego. Então, é 30% de ajuda de custo sobre o salário. E essa ajuda de custo, ela também não vai incidir nem no imposto de renda, nem INSS, porque é uma ajuda de custo e a lei ela tá abonando o pagamento disso. Doutor Maurício, muito obrigado pelo conhecimento, muito obrigado por ter vindo aqui. Doutor Ricardo, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe da Hatchwork. Melhores tempos passarão e que Deus nos abençoe. Obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Eu que agradeço. E se você gostou desse vídeo, entra aqui, ó, Cantagalo e Cantagalo, é o escritório do Dr. Maurício Cantagalo. E por gentileza, curta e compartilhe, ok? Conte conosco sempre. Muito obrigado. Obrigado.